Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio Bussoli, sou programador e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, um tempo atrás eu trouxe um indicador chamado fluxo no gráfico. Ele fez muito sucesso, tem muita gente usando ele. Ele é exclusivo para quem é membro do canal, tá? Apesar que tem algumas versões aí, vamos dizer assim, versões dele, né? Que são para todo mundo. Tá gratuito no canal aí, é só você pegar lá. É um dos últimos vídeos, tá? Você vai ver o fluxo no gráfico e uns 2 ou 3 vídeos antes dele é tudo de indicador parecido, né? Que depois eu tive a ideia de juntar tudo em um indicador só, mas a maioria das funções dele, desse indicador fluxo no gráfico, estão disponíveis em outros indicadores espalhados ali, né? Ele é uma junção de vários indicadores em um só e ele é por que ele fez muito sucesso, né? É porque ele consegue traduzir toda aquela loucura do tape reading, da leitura de fluxo, para um simples indicador. Então, muita gente está usando ele porque não precisa, né, de um monte de ferramentas para ficar fazendo leitura de fluxo, sendo que um só indicador já faz tudo isso meio que automático, né, de forma automática. Então, por isso que ele fez muito sucesso. Porém, o que acontece? Eu uso ele, tá? Uso bastante ele. Infelizmente não dá para usar na Black Arrow. E eu acho que também em criptomoeda eu não uso. Mas eu acho que também não dá pro seguinte, tá? Apesar de serem, por exemplo, a Vector, né, e a Black Arrow serem plataformas também da Nelogica, o que acontece é que as corretoras, tanto de Forex quanto de criptomoedas, não fornecem pra gente a informação de agressão, né? Por isso que a maioria das ferramentas de fluxo não funcionam nesses mercados, tá? É porque não tem, as próprias corretoras não fornecem os dados pra gente, então não tem como. Esse mesmo indicador, ele poderia funcionar muito bem na Black Arrow, né? É o mesmo código, mas a gente não tem nenhum dado de agressão vindo, né? Até o próprio book, né? Ele é diferente nesses mercados, ele não é um book aberto que nem é no Brasil, onde a gente consegue ver quem está comprando, quem está vendendo, a quantidade de cada um e tudo mais. Nesses mercados a gente chama de book cego, né? A gente não consegue ver nada, a gente só vê que tem alguém comprando, alguém vendendo, não sabe quem foi o agressor, né? Ou pelo menos pra gente não chega essa informação. E, enfim, né? São dados ali que ficam escondidos dentro das corretoras. Então vamos lá. Só uma coisinha, pessoal. Eu tô percebendo aqui que minha câmera tá dando umas piscadas. Se por acaso vocês perceberem que tá sem câmera o resto do vídeo, é porque eu tirei, tá? Em algum momento aí, se minha câmera gravar, eu vou simplesmente pausar o vídeo, remover a câmera e prosseguir, tá? Só pra não ter que gravar tudo de novo. Beleza? Então assim, pessoal, prosseguindo aqui, tentar fazer um vídeo mais direto ao ponto, sem muito rodeio. Eu utilizo muito esse indicador, ele não sai da minha tela, independente do ativo que eu esteja operando. Só que eu senti falta de uma coisa, né? Quando a gente fala de agressão, normalmente a gente está falando quer dizer, quando a gente fala de agressão e de saldo de agressão principalmente, né? A gente fala de diferença de valores, né? Então, normalmente o saldo, o que é? Ele é a agressão de compra menos a agressão de venda. Se a agressão de compra for maior, o saldo é positivo. Se a agressão de venda for maior, o saldo é negativo. É assim que funciona, tá bom? Qual que é o problema? Problema entre aspas, né? Porque para muita gente isso não é problema. Com esse indicador, apesar de a gente ter um monte de coisa que eu não vou me aprofundar aqui, tem um vídeo só dele, só vocês pesquisarem aí no canal, é um dos últimos vídeos. Apesar desse indicador ter muita função, muitos dados que ele mostra pra gente, ele não mostra um dado muito importante para muita gente, né? Que é o seguinte: a gente não consegue ver o volume, tá? A gente até tem uma ferramenta aqui, ó, quando a gente tem propriedades, tá? Que é o ponderar por volume. Então, ele vai sim ponderar, né, a agressão que será mostrada aqui, juntando com o volume que foi negociado também num período, né, selecionado. Beleza. Né? Então a gente tem como ponderar o volume no indicador. Mas ainda assim a gente não consegue enxergar o volume. Tá? Isso é um problema para muita gente.
Isso poderia ser solucionado basicamente colocando um volume financeiro no nosso gráfico. Acabou, né? Ah, tá faltando volume, beleza. Coloca um volume financeiro, ou, né, eu prefiro usar o volume quantidade e beleza. Acabou o problema. Eu tenho um indicador chamado volume com agressão que seria fantástico, perfeito. Eu estava usando, né, até então esse indicador volume com agressão porque ele é bastante, né, vamos dizer assim, ele completa, né, o que falta nesse indicador. O que falta não, né? Vamos, né? Deixa eu tirar a tela daqui. Vamos falar assim. É uma característica do indicador, né? Como é um indicador voltado só para agressão, ele não tem, né, a obrigação de mostrar o volume que foi negociado, né? É como se a gente estivesse falando de tipos gráficos. A gente tem, por exemplo, o gráfico de Candle, a gente tem o gráfico de Renko. Qual que é melhor? Não tem melhor. O melhor pode ter o melhor para você. Você pode ter uma preferência por um ou por outro. Mas são gráficos que se completam, né? No gráfico de Candle, a gente tem o exato movimento, né? Quer dizer, a gente sabe exatamente quais foram os níveis de preço dentro de uma janela de tempo, né, onde esses preços trabalharam. Então, num gráfico de 5 minutos, por exemplo, só para ficar, né, mais claro. A gente tem cada barra dessa equivale a 5 minutos. Quando a gente coloca o mouse em cima, a gente consegue ver exatamente dentro desses 5 minutos que está ali, né? De 11h35 até 11h40. A gente consegue ver a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento do candle, tá? Então, o gráfico de candles, quando a gente quer ter a perspectiva de tempo, ele é insuperável. Qual que é o problema? Você não consegue saber. Você consegue saber o quê? O preço que o nível de preço onde abriu esse candle e o preço de fechamento. Beleza. Você não consegue saber qual foi o movimento que houve nessa janela de 5 minutos. Você sabe que a máxima dele foi X e a mínima foi Y. Só que você não sabe se ele fez primeiro a mínima, depois a máxima, ou se ele fez a máxima e depois a mínima. Isso a gente perde dentro do candle. É óbvio. Eu estou mostrando aqui, ó. Coloquei o mouse em cima de um candle qualquer e você tem ali mais 5 candles ali dentro. Com isso, você tem uma noção ali do que aconteceu. Mas no gráfico parado, fechado, não tem. Não tem esses mini candles ali mostrando que de fato ele fez a mínima depois a máxima, né? Quando a gente vai para o gráfico de Renko, eu não vou nem mostrar aqui só para... Tô dando exemplo, né? No gráfico de Renko, a gente perde o quê? A gente perde a noção do tempo. Mas a gente ganha o quê? O movimento real do preço. Então, quando a gente coloca num gráfico de Renko, a gente consegue ver exatamente onde o preço foi. Ele subiu, ele caiu, ele fez o fundinho, ele voltou, ele rompeu um topo falso. A gente consegue ver o movimento perfeito do preço. Só que a gente perde uma informação importante que é o tempo. A gente não sabe. Quando a gente olha aquele monte de quadradinho, a gente sabe que o preço se movimentou naquela direção. A gente não sabe quanto tempo durou, né? Quanto tempo demorou. Então, são gráficos que se completam. Tudo isso, óbvio, para falar do nosso indicador aqui, que ele tem, né, a sua função e ele faz muito bem essa função. Mas eu senti falta de algo para complementar ele. E este é o indicador que eu vou trazer para vocês hoje. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, então tá aqui o indicador. O nome dele é mapa de agressão, ok? O nome dele é autoexplicativo. Ele vai de fato mostrar pra gente a agressão, tanto de compra quanto de venda. E ele vai mostrar o que é mais bacana dele, né? Ele vai mostrar o saldo dentro, né, dessa informação. A barra verde seria a agressão de compra, a barra vermelha, a agressão de venda dentro daquele candle, né? Deixa eu colocar aqui, ó, ferramenta de cruz, ó. Então, neste candle ali que está marcado lá em cima, ó, a gente teve uma agressão de compra formada por essa barrinha verde, uma agressão de venda formada pela barrinha ali, a vermelho, barra rosa, né?
E aí a gente tem um saldo que foi saldo negativo, tá? Este seria um resumo simples do indicador, né? Mas ele vai além disso, né? Porque é o seguinte, se a gente juntar a barra de agressão de compra com a barra de agressão de venda, ou seja, toda essa barra aqui, o que a gente tem, pessoal? O volume que foi negociado, olha que bacana. Então, em mais um indicador de agressão, a gente consegue montar ele de uma forma com que ele mostre ainda mais informação para a gente. Então a gente não perde, né? Enquanto aqui em cima a gente tem apenas, né, o saldo, vamos dizer assim, é óbvio, né? Aqui em cima a gente tem toda aquela questão de colocar uma quantidade de minutos para ele somar. Então quando a gente está vendo uma barra dessa daqui, não significa que é uma barra de 5 minutos, né? Por exemplo, aqui está configurado acho que 15, né? Vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó, 15 minutos. Então, cada barrinha dessa aqui está mostrando os últimos 15 minutos de agressão, né? O saldo de agressão dos últimos 15 minutos. Aqui embaixo a gente está vendo barra por barra. Então, olha só como se completam, né? Eu consigo colocar também aqui no indicador de baixo para ele somar? Sim, a gente vai ver lá na frente. Inclusive, essa é a única diferença, né? Para a versão gratuita, que está disponível para todo mundo aí, para a versão que vai ficar disponível apenas para membros, né? A única diferença é essa, que você consegue acumular, né, esse, assim como em cima, né, um período. Então, ao invés da gente ver barra por barra, como a gente está vendo agora, a gente consegue também somar, né, os últimos X minutos. Lá no final do vídeo a gente dá uma olhadinha nessa função. Mas, de fato, a principal função deste indicador é mostrar para a gente o volume. Olha só como a gente, quando a gente afasta, a gente consegue perceber que no período da manhã o volume negociado é muito maior, né? E a gente não precisa de um indicador de volume financeiro para isso. Basta a gente olhar o tamanho das barras, né? Das barras que eu digo é a soma, né? A barra de cima com a barra de baixo, né? A barra completa. A gente consegue ver como o período da manhã tem muito mais volume, né? Olha o período da tarde como diminui bastante essas barras. Olha os outros dias aqui também, ó. Ok? Olha, mais uma vez. O período da manhã a gente tem um volume muito maior de negociação. Isso é refletido na própria agressão, no próprio fluxo. A gente não precisa de um indicador de volume financeiro para isso. Ok, pessoal? Então, assim, já vimos, né? Que a diferença maior é essa. Enquanto aqui a gente perde a noção do volume, é igual aquele exemplo que eu dei do gráfico de Candles e gráfico de Renko, né? Aqui a gente perde a noção do volume. Aqui a gente ganha essa noção de volume, né? E continua com uma coisa importante, que é o saldo de agressão. A gente consegue ver ainda o saldo de agressão aqui dentro de cada uma das barras, né? Então significa que este indicador novo, né, o mapa de agressão, ele substitui o fluxo no gráfico? De maneira nenhuma, tá? Então, mais uma vez, assistam o vídeo deste indicador, porque ele tem muito mais funções, né, do que isso que eu falei até agora, ok? Então, ele vai muito além de mostrar simplesmente o saldo, tá? Inclusive, não se esqueçam, quando você coloca ele no gráfico, ele vem com uma coloração que você tem que clicar com o botão direito e excluir a regra de coloração, beleza? Eu vou tirar ele do gráfico agora, pessoal, para a gente focar no nosso indicador aqui, que é, né, o motivo desse vídeo. Bom, vamos lá, pessoal. Falando de agressão, saldo de agressão, volume de agressão, né, como esse indicador que a gente está aqui embaixo, tem um problema no Profit, que é o seguinte. Esses indicadores que começam com TR no nome, tá? Então, quando você for procurar lá indicador e ver, você vai ver que tem uma lista de indicadores com TR no nome. Todos eles, né, esse TR vem de Tape Reading, né? Que é seria traduzido assim, leitura de fluxo, tá? Então, a tradução de Tape Reading seria leitura de fluxo. Tudo que tem TR na frente só está disponível no Profit Pro. Inclusive este indicador aqui embaixo, que é um dos mais usados, tá?
que é o indicador que mostra pra gente o saldo de agressão, ele só está disponível no Profit Pro, tá? Como eu já trouxe em alguns outros vídeos, eu descobri uma forma de trazer esse saldo de agressão para o Profit básico. Isso está disponível também dentro desse indicador mapa de agressão, tá? Então, mesmo a versão gratuita, que está disponível para todo mundo, você consegue usar nos Profits básicos. Isso aqui já é fantástico. Só isso aqui já é motivo para você baixar ele e instalar no seu Profit, porque tudo bem. Hoje em dia o Profit Pro está disponível, né, em qualquer corretora dessas mais conhecidas aí. Você consegue baixar o Profit Pro gratuitamente, com umas regrinhas lá, mas enfim. Você consegue usar o Profit Pro gratuitamente hoje. Eu entendo que existem ainda pessoas que usem Profits básicos, né? Mas por quê? Porque são os profits que essas mesas proprietárias dão pra gente quando a gente assina um plano, né? Então, quando a gente vai fazer um teste numa mesa proprietária, normalmente naquele valorzinho que a gente paga já está incluído o profit básico, né? Que não tem essas ferramentas de agressão, de fluxo. Então eu entendo que muita gente use ainda profit básico por causa disso. Mas se você não está usando mesa proprietária, se você não está fazendo teste nem nada, gente, não existe motivo para você estar ainda com o Profit básico. Então, baixe o Profit Pro, ok? Fora isso, vamos lá. Então, beleza, você é uma das pessoas que está fazendo teste em mesa proprietária ou já está operando lá e não quer pagar a fortuna que eles cobram para você usar o Profit Pro, ok? Essa ferramenta vai servir para você da mesma forma, beleza? Para provar, pessoal, que as informações estão corretas, eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Eu vou dar um zoom para a gente ler um pouco das informações que estão sendo mostradas aqui pelo nosso indicador, tá? E pelo saldo de agressão. Esse indicador aqui é nativo do Profit, tá? Ele é do Profit Pro. Bom, o nosso indicador, eu falei para vocês que ele mostra, deixa eu pegar aqui a calculadora. Ele mostra a agressão de compra, agressão de venda e o saldo. Vamos ver se isso é verdade? Então ele está falando para a gente o seguinte, que a agressão de compra neste candle aqui foi de 13.630 positivo e 16.050 negativo. Então, 13.630 menos 16.050. Então ele está dizendo que o saldo de agressão deste último candle aqui... minha foto está na frente, né? Pá. Aqui, ó. Então, este último candle aqui... Minha foto não, né? Minha imagem ali, a câmera, né? Então, este último candle teve 2.420 contratos, né? Mini contratos aí de agressão negativo, tá? Ou seja, a agressão de venda foi maior do que a de compra em 2.420 contratos. É exatamente este número que está sendo mostrado aqui e é exatamente este número que está sendo mostrado no saldo de agressão. Ou seja, essa informação que está aqui dentro do nosso indicador, tá? Essas barras mais escuras ali, tanto verde quanto vermelha, é a mesma informação que a gente tem aqui embaixo. A gente não perde. Ou seja, aqui já está mais um motivo para você usar esse indicador. O indicador de saldo de agressão, que é o mais usado aqui dentro do mercado financeiro para quem quer, né, fazer leitura de fluxo dentro do gráfico, ele já está incluso aqui dentro. Só que ele não está sozinho, ele está com mais um monte de informações, que é o volume, né? Vamos dar um zoom out aqui para corrigir esse gráfico, pronto. Então, a gente tem um volume que é, de fato, olha só, deixa eu até pegar minha ferramenta de desenho aqui. Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo muito claro do que eu estou querendo dizer esse tempo todo, né? Da parte do volume fazer falta para algumas pessoas, inclusive para mim. É o seguinte, aqui embaixo, no saldo de agressão, a gente vê uma barra gigante negativa aqui embaixo, certo? Para muitas pessoas, essa informação basta. O que acontece? Significa que
De fato, neste candle, que é esse aqui em cima, entrou muito mais agressão de venda do que agressão de compra. E tá tudo bem, e é isso, acabou. Tá? Só que, se você comparar com as outras barras aqui embaixo, dá a entender que aqui entrou um volume muito maior. E se a gente for olhar aqui em cima, a gente vê que de fato foi um volume maior. Se a gente pegar, né, do final dessa barra para o começo, teve um volume grande, né? Volume financeiro, volume quantidade, né? Quantidade de contratos ali negociado, de agressão, né? Foi grande, mas não foi tão grande assim comparado com as barras anteriores, correto? Como faz parecer aqui. Por isso que eu preciso, né? Eu estou falando de mim, pessoal, falando da minha opinião, do meu modo de operar. E eu tenho que estar tá olhando o volume dessa forma, pelo menos, né? Para saber, para ter uma noção, para não ficar ludibriado com esta barra gigante aqui. De achar que, nossa senhora, agora o mercado vai reverter de uma forma. Tudo bem, né? Que pelo horário ali já é mais complicado, mais de 5 horas da tarde, né? Mas de fato, isso aqui engana a gente, né? Óbvio, como eu falei antes, tem gente que aquela informação basta, ela não quer saber do volume, ok. Tem até um exemplo que eu dei no outro vídeo, né? Do seguinte, né? Você teve um candle onde houve 2.000 agressão de compra e 1.000 agressão de venda. Se a gente for ver, o saldo, a diferença, né, é de 1.000. Beleza? 2.000 menos 1.000, saldo de 1.000. Em outro candle, a gente teve 101.000 agressão de compra e 100.000 agressão de venda. A diferença é a mesma. 101.000 menos 100.000, a diferença ainda é 1.000. Mas você percebe que proporcionalmente é uma diferença muito grande. Enquanto no primeiro exemplo, que foi de 2.000 para 1.000, né, o saldo foi de o dobro, né? A agressão de venda foi de 1.000, a de compra foi 2.000, ou seja, né, o dobro da quantidade. E no segundo exemplo, né, foi basicamente 1% de diferença, né? 100.000 para 101.000, esse 1.000 representa 1%. Você percebe que, né, se a gente for colocar ali, ponderar o volume, né, por isso que tem até essa opção lá no outro indicador, se a gente for ponderar o volume, esse 1.000 de agressão, ele tem peso diferente nos dois exemplos que eu dei. Então, é a mesma coisa. Então, eu estou usando esse indicador aqui por causa disso, porque eu quero ponderar também o volume. Beleza, a diferença está grande da agressão de compra para agressão de venda, mas o quanto isso significa em volume, né? O quanto isso se traduz em porcentagem, né? Então, essa é mais um dos motivos da existência desse novo indicador aí de agressão. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver então a única diferença que tem da versão grátis, né, para a versão premium. É o seguinte, quando a gente entra aqui em propriedades, a gente tem 3 opções, né? Dias retroativos, isso aqui está disponível em todas as versões, é para você limitar, para ele não ficar puxando, por exemplo, saldo de agressão de 30 dias para trás, de 60 dias para trás. Então você coloca um valor aqui e ele limita para não, sei lá, não deixar sua plataforma pesada. Então, pô, eu quero puxar só o do dia atual, deixa um aqui, tá? Ele vai só puxar do dia atual e às vezes, dependendo do horário, né, ele vai puxar do dia anterior também, mas isso aqui vai deixar sua plataforma já muito mais sem travar, né? Vai deixar muito mais rápido. Então, eu deixei padrão 7 dias aqui para puxar a última semana, né? Mas fica à vontade para alterar. Óbvio, se você vai fazer um estudo mais aprofundado e vai rolar o gráfico para trás, aí você tem que aumentar, né, o número de dias aqui. Versão Profit Pro é o seguinte: muita gente que tá, né, vai baixar o indicador tem o Profit Pro. Então, eu fiz uma gambiarra para ele funcionar no Profit básico, tá? Mas se você tem o Profit Pro, liga essa função, porque aí ele vai não usar a gambiarra que eu fiz e vai usar direto as funções que estão disponíveis no Profit Pro,
que são muito mais rápidas, né? A plataforma vai ficar mais rápida também usando a versão Profit Pro. E aqui que entra a questão da diferença das funções aí do indicador Premium para o indicador gratuito. O indicador gratuito ele não vai ter essa opção, né, de período analisado minutos. Ele vai estar sempre zerado. Que é o seguinte, o zerado ele vai ler barra a barra. Ele vai trabalhar exatamente como o nosso saldo de agressão aqui embaixo. Então, ele vai ler cada uma das barras. Para quem está usando a versão Premium, vai ter, por exemplo, essa opção de, vamos colocar para analisar os últimos 15 minutos. Então, se eu fizer isso e colocar em aplicar, olha o que aconteceu. Agora, cada uma dessas barras não vai ser mais uma barra única do candle atual, né? Na verdade, como a gente está no gráfico de 5 minutos, ele vai pegar os últimos 3 candles. Então, por exemplo, deixa eu pegar a ferramenta de desenho. Olha só. Então, vamos dar exemplo deste candle aqui, ó, dessa barra aqui. Está mostrando para a gente ali um saldo de agressão, né, positivo. Ele não está pegando este candle aqui em cima. Ele está pegando, na verdade, este candle de 5 minutos e mais 2 para trás. Né? Por quê? Eu coloquei aqui 15 minutos. Se eu coloco, por exemplo, 30, vamos lá, vamos fazer o teste aqui, ó. Opa, deixa eu desativar a ferramenta de desenho. Vou colocar aqui 30 minutos, tá? Pronto. Então, olha só. Agora, cada ferramenta, cada uma dessas barras do nosso indicador representam 30 minutos, tá? Então, ele está somando candle atual de 5 minutos mais, né, uma quantidade para trás até dar 30, até dar isso, 30 minutos. Não, ia falar 60, mas não é. 30 minutos, tá? Então ele está tendo um comportamento diferente do que estava tendo antes, que ele estava se comportando, quando a gente coloca aqui 0, né? Ele vai se comportar da forma como o volume de agressão, ou seja, ele vai analisar barra a barra. Ele vai dar o volume de cada uma das barras e a agressão de compra, de venda e o saldo. Quando a gente coloca qualquer valor aqui, ele vai se comportar de uma forma em que ele vai somar a barra atual com algumas barras anteriores até dar o tempo que você colocou aqui. Eu falei 3 candles porque a gente está falando do candle de 5 minutos. Então 5 mais 5 mais 5, 15. Se a gente vai para um candle de 1 minuto, esperar, ó, pronto, carregou. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o candle atual, né? Nessa barra aqui embaixo, cada uma delas representa agora, na verdade, 15 candles de 1 minuto. Por quê? Porque eu pedi para ele puxar, para ele somar, né? Período analisado minutos, 15. Então ele vai juntar 15 candles para puxar se a agressão é positiva, se é negativa e qual é o volume desses 15 minutos. Ok? Funciona para Renko? Sim. Olha só. Vamos lá, vamos colocar aqui no, sei lá, 8R. Vou colocar no 8R. Lá embaixo, a gente tem da forma, né, que é no Profit. Candle a candle. Desculpa, candle não, né? A gente fala box, né? Box a box de Renko, tá? Aqui em cima, o que ele está fazendo? Aqui é o que eu falei da diferença do candle, né, para o Renko. Agora, eu não consigo falar mais para vocês quantos boxes de Renko ele está somando, né, para trás para dar os 15 minutos. Ele vai ver a abertura de cada um dos boxes de Renko e ele vai fazer essa conta automaticamente. Uma das dificuldades que o pessoal tem é de usar fluxo, né, com gráfico de Renko. E de fato, né, não só o fluxo, o próprio volume. O pessoal tem dificuldade de usar volume, né, volume financeiro com gráfico de Renko. Porque de fato, quando entra volume, o gráfico de Renko ele se move muito rápido. Então, ele dá uma distorção, né, nos dados que apresenta ali de volume, de agressão e tudo mais. O nosso indicador, ele já não tem isso. Então, se você coloca aqui um tempo para ele analisar, vamos colocar 5 minutos para ver como é que fica.
Ó. Então cada barrinha dessa aqui embaixo está somando uma quantidade de blocos de Renko suficiente para formar 5 minutos. Com isso, a gente não só, né, ganha, né, a agressão, aqui o saldo de agressão dos últimos 5 minutos, como também consegue enxergar volume no Renko, que é uma coisa que não é possível fazer de maneira aí nativa no Profit, né? O volume financeiro dentro do gráfico de Renko, vocês podem ver que fica uma bagunça quando a gente coloca. Beleza, pessoal? Então, eu acho que é isso. Não vou me esticar muito mais, não. Vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos de novo, pra gente dar uma última olhada, tá? É o seguinte. Como é que você baixa esse indicador? Pessoal, dentro do nosso... do Profit aqui, a gente tem um grupo, tá? Você pode vir nessa opção aqui, ó. É chamada Connect. Connect, ó, colocaram ali a barra lateral agora. Então você clica nesse íconezinho aqui, vai abrir de fato uma barra lateral. Você vai procurar o nosso grupo chamado Júlio Bussoli Oficial. Tem um link aí na descrição, onde você vai clicar e vai ser redirecionado direto para cá. E tá aqui, ó, mapa de agressão premium, tá? E esse indicador, a versão premium, está disponível para vocês até o dia 15 de 12 de 2025. Basta você clicar, ele já pergunta se você quer importar. Você importou, pronto, já está na sua plataforma. A partir do dia 15, vai estar disponível aqui dentro deste grupo também a versão gratuita, tá? Para você baixar sem data de validade, ok? Se por algum motivo você não consegue baixar por aqui, eu vou deixar disponível na descrição do vídeo também para você baixar pelo Google Drive. Beleza, pessoal? Então eu acho que é isso. Se ficou qualquer dúvida, na descrição do vídeo tem um link para você entrar em contato comigo pelo Telegram. Só ter um pouquinho de paciência, porque às vezes eu demoro um pouco para responder, mas né, eu tento responder todo mundo na medida do possível. Então ficou qualquer dúvida, pode mandar lá. Tem um grupo de estudos que é gratuito, que, né, a gente tem grupo de membros, claro, para quem é membro do canal, pelo Last Link ou pelo YouTube, tem um grupo separado, mas tem um grupo que é aberto para todo mundo, que é o grupo de estudos, onde você pode entrar lá e conversar com o pessoal, trocar ideias sobre robôs, indicadores e tudo mais, beleza? Então fiquem à vontade, tudo pelo Telegram, tá? E é isso, pessoal. Acho que, né, 30 minutos já de vídeo tá ótimo. Tentei fazer um vídeo até o objetivo era fazer um vídeo até um pouco menor do que isso, mas tá aí, tá? Então usem o indicador, testem bastante aí. É muito bacana a gente conseguir, né, juntar aí gráfico com fluxo. É uma união muito bacana de se fazer. E é isso, pessoal. Beleza? Então, um abraço para vocês e até mais.